Que Quem diria que o crime organizado chegaria também na grande baleia da Faria Lima? Pois é, o maior centro financeiro do Brasil, aqui na capital, aqui em São Paulo, foi ali alvo da procura da Polícia Federal. Fizeram lá o toque, 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 3 batidinhas na porta deles e falaram: que fundos são esses? Onde que você está enfiando esses fundos? Ou o que você está botando no seu fundo? E aí olharam e falaram assim: pois é, combustível adulterado. Eu vou explicar para vocês um pouco do que está acontecendo, obviamente, dar um parecer com aquilo que está acontecendo hoje, de acordo com as investigações, e todo o rolo econômico por trás, né? Tentar explicar qual foi o processo que segmentou ali e possibilitou esse tipo de coisa surgindo aí a essa hora do dia. Mas, antes de mais nada, meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia, e você está no Presley Cast. Agora é hora de fazer um Mindinho Online. Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal do YouTube? Já colocou 5 estrelas em qualquer que seja a plataforma digital que você esteja ouvindo ou assistindo este criador de conteúdo, esse blogueiro sem blog de vocês? Pois é, porque afinal de contas eu tô aqui me expondo, colocando ali um monte de coisa no jogo, na roda, né? A gente não sabe, vai que eu acordo aí com a boca cheia de formiga. Nunca se sabe, né? Tô brincando, não vai dar nada não, se Deus quiser. Até porque eu tenho filho pra criar e família também. Mas vamos lá, gente, olha, o PCC movimentou sozinho mais de 30 bilhões de dólares usando o mercado formal, tá? Mercado formal que a gente fala é fintechs, fundo de investimento, empresa de fachada, tudo na Faria Lima. Eu vou tentar fazer uma forma mais seguindo uma linha do tempo, né? Pera aí, deixa eu mostrar aqui falar. Seguindo uma linha do tempo, né? Basicamente para mostrar para vocês como que isso foi feito numa grande escala, que inclusive é a maior das, como fala, maior operação, não somente acho que em valores, mas também em questão de movimentação de galera do Brasil, né? Então, primeira coisa, o mais importante, a gente não tá falando de um crime, por exemplo, de roubar celular para vender na favela, sabe? A gente não tá falando de crimes envolvendo drogas, muito pelo contrário, a gente tá falando de algo que vai além daquilo que normalmente a gente acha e considera que seja o crime ou associa, né? Na verdade, a gente tá falando de grandes criminosos ali que movimentam bilhões na nossa economia. E aquele famoso colarinho branco, né? Então, a gente tem o crime organizado operando junto com a elite financeira. Ora, que surpresa, não é mesmo? Pois é, zero surpresa até o momento. Mas vamos lá, vou tentar fazer aqui uma linha do tempo para vocês entenderem como que funcionou, né? Primeiro, lá em 2020, de acordo com as investigações da Polícia Federal, de acordo com o material que tem saído, o PCC começou a atuar no setor de combustíveis, né? Como assim? Eles pegavam e fizeram várias importações de metanol, nafta e diesel de uma forma fraudulenta. E aí eles começaram a usar, eu já vou explicar um pouco mais essa parte, começaram a utilizar as próprias usinas para poder fazer esse combustível. E aí, quando eles alteravam o combustível, eles adulteravam de uma forma, alguns postos aqui em São Paulo foram encontrados cerca de 90% do combustível que era vendido, 90, né, vamos supor, botou 1 litro ali. Desse 1 litro, 90% era adulterado e os outros 10% era do negócio. E aí que entra um ponto específico, né? Quando a gente está falando desse segmento em razão a isso. Porque utilizar essa forma que é proibido no Brasil, além de ser perigoso para a segurança da pessoa, né, de quem está utilizando o veículo, também é para o meio ambiente, além de estoporar o carro inteiro. Pois é, isso dá eu não sei o que é porque eu sou mecânico, né? Mas pelo que eu procurei, pelo que eu pesquisei, dava para poder enxergar lá que existia esse ponto de bater os motor, né? Fazia ali, dar aquele e o carro morria. E obviamente, né, isso vai gerar um prejuízo porque você está usando algo que não foi feito naturalmente para rodar naquele carro. E nem em outro, né? Porque foi adulterado para poder, enfim, passar. E obviamente que eles não vão fazer apenas isso, do tipo, vamos só fazer esse negócio. Não, porque o quê? Aquele dinheiro, né, dessas usinas que foram feitas, porque foram mais de 1.000 postos de gasolinas em mais de 10 estados brasileiros.
não é um esquema pequenininho, não é um esquema que foi ali em 2 postezinhos, não. Foi um troço grande, tá? E aí, pela estimativa, tá? Pela estimativa, só nessa etapa, porque foram divididas em 3 etapas, né? Essa operação. Nessa primeira etapa, a facção teria movimentado cerca de 52 bilhões de reais. E desses 52 bilhões, obviamente que eles não deixariam ali barato e deixariam um rastro tanto na cara, porque, né, mais de 1.600 caminhão rodando pra cima e pra baixo, atuação em vários postos, lojinha de conveniência, travou a porcaria da palavra aqui. E até padaria estava envolvida. E aí, quando você coloca tudo isso, ele fala assim, não, pô, vamos lançar ali umas notinhas. E a nota era coisa, tipo, sei lá, tipo, de 9 milhões, sabe? Tipo, 51 bilhões, 52 bilhões e, tipo, de 9 milhões, né? Tipo, enfim, foram bilhões de isenção de impostos ali nesse negócio. E aí que vai entrar as fintechs, né? Então, para poder mostrar um pouco essa questão em si, né? Você tem ali que o combustível foi adulterado. Quando você aplicava, né? Você saía da produção, porque eles compraram não somente... E ainda tem outro fator interessante, né? Que os caras não somente ficaram assim, nossa, deve ser muito ruim, né? Ficar ali dando dinheiro pro fiscal, pra aquele cara lá do porto, pra ele fazer vista grossa, pro material chegar... Que eles fizeram! Eles compraram, eles fizeram um terminal portuário basicamente só para receber esse material importado, que vai fazer, no caso, essa adulteração. E aí que entra esse ponto, né? Eles começaram a atuar, montaram, se não me engano, acho que 4, né, usinas próprias, e essas usinas começaram a produzir isso de uma forma, né, cavalar, até porque atendeu 10 estados, né? Atenderam 10 estados. E esses estados, cada um deles, né, no caso, foram mais de 1.000 postos de gasolinas observados até então, porque ainda tem muito disso, né? Na minha opinião, isso é apenas a ponta do iceberg. Ainda tem muito mais coisa para descobrir. Mas, né, vamos confiar ali, Deus é pai, não é padrasto. E aí que entra outro negócio, que era, por exemplo, os caras cansaram de pagar suborno pro fiscal. Tipo assim, cara da alfândega, tipo, vamos lá, vamos olhar tua mão e vamos ver no que vai dar. Os caras cansaram. Eles falaram assim, muito melhor comprar uma porra dessa e foda-se, meu irmão. Sabe, tipo, deixa o pau rolar e tudo mais. E aí, aconteceu uma coisa, né? Vamos agora ir pra segunda parte. Quando você vendia esse combustível adulterado, você recebia esse dinheiro. Como esse dinheiro ele não poderia ser exposto de uma forma que chamasse a atenção, você precisaria de um recurso muito pontual, que é o quê? Uma instituição financeira para juntar esse dinheiro, manter esse dinheiro em posse sem a necessidade de deixar sinais. E aí que entra uma questão que a gente precisa observar, né? Ó, foram mais de 10 mil depósitos em dinheiro vivo, somando mais de 46 bilhões de reais apenas em uma das fintechs. O que é fintech, Presley? Fintechs são essas empresas financeiras envolvendo tecnologia, né? São os bancos digitais e essas contas digitais que existem aí. São empresas do sistema financeiro que não são do âmbito tradicional, como esses grandes bancos, tipo Santander, Banco do Brasil, Bradesco. Então, fintech, Nubank, PagBank, PicPay, PagSeguro, todas essas ali, elas são fintechs. Presley, são essas empresas que estavam no esquema? Não, são outras ali. Mas uma fintech apenas movimentou 56 bilhões de reais e tiveram mais de 10 mil depósitos em dinheiro vivo. E quando a gente fala de depósito em dinheiro vivo, vale lembrar uma questão que, quando você não quer que as pessoas que estão recebendo esse depósito, ou que outras pessoas, quando for olhar esse depósito, identifique de onde vem esse dinheiro, você faz em dinheiro vivo. Por quê? Porque dessa forma você cria um boleto lá de vários, né? E vai jogando. E vai colocando, vai pagando na caixa eletrônica, vai pagando não sei o quê, enfim. Daí você vai meio que pulverizando esse dinheiro e é a forma que você tem de lavar esse dinheiro.
né? E aí algumas pessoas estavam até falando, nossa, mas será que não é possível? Será que nenhuma dessas empresas, nenhuma dessas coisas assim viram 46 bilhões? E aí que tá, foram 10 mil depósitos em dinheiro vivo. E além disso, né, eu vi um cara até falando essa semana do tipo, ai, nossa, mas no banco, se você for tirar 10 mil, você tem que avisar não sei o que lá. Pois é, você tem que avisar, mas se você tirar 9 mil, tirar em dinheiro vivo 9 mil, não tem que avisar nada. Então é só você ir todo dia tirando 9 mil, tá entendendo? Ou várias pessoas tiraram 9 mil. É fácil, esse não é o problema, e aí não é o esquema em si. E por que utilizaram essas fintechs, né? Primeiro, vamos tentar entender como que funciona, né? De onde surgiram as fintechs. As fintechs, elas não são configuradas como bancos. E a legislação para banco é diferente da legislação para fintech. E quando a gente está falando sobre o banco já concede para a Receita Federal, para vários órgãos, as informações dos seus próprios clientes. Então, se tem movimentação estranha, que a galera não está entendendo muito bem, ou algo assim, por exemplo, o Santander, o Banco do Brasil, o Bradesco precisa avisar e falar, olha aqui, Receita, tem essa pessoa aqui, que ela do nada, ela tá todo mês ali, ela recebe 2 mil, apareceu ali 7 milhões de reais agora todos os meses para ela. Alguma coisa pode estar acontecendo, pode estar envolvido em alguma maracutaia. Então, o banco tradicional, ele já era assim porque a legislação é antiga. Só que essas novas empresas financeiras, o tempo inteiro, estão alterando as suas formas, o tempo inteiro tem nova, tipo a 99Pay agora, tipo a 99 que era pra coisa de carro, agora do nada tá pegando nosso dinheiro e botando para render a CDI. Tá entendendo? Tudo isso tá avançando muito rápido e a legislação devagar. Então, obviamente, que não tem como acompanhar muito rápido isso. E aí que entra em janeiro a norma que foi colocada de atualizar exatamente isso. Ou seja, colocar a galera que estava pagando, que não estava avisando pro Banco Central ou pra Receita as transações, que são essas pessoas das instituições financeiras tecnológicas, para elas começarem a fazer tal qual os outros bancos, porque afinal de contas elas estavam usando o formato do banco, né? Que é o quê? É ficar com dinheiro da pessoa, é ficar com dinheiro para poder fazer empréstimo, para poder render, para poder aplicar. Então, lá em janeiro, falaram, olha, a gente precisa colocar isso daí. E esse que foi o ponto principal, né? Que acho que que a galera tá simplesmente falando, ai, nossa, foi culpa do Nicolas. Não necessariamente. Mas a partir do momento em que ele fez um vídeo falando que iam taxar o Pix de uma forma completamente tendenciosa, ele cooperou para que atrasasse essa operação. Ah, Presley, mas essa norma, essa atualização, tá relacionada com essa operação, né? A chamada Operação Carbono Oculto? Então, eu não posso afirmar, não sei, mas na minha humilde opinião e na minha humilde visão, né, em relação a isso, colocar as instituições financeiras, essas fintechs, dentro do mesmo balaio que os bancos na hora de remeter, me faz justo, né? Justamente porque, cara, vamos deixar de ser Alice, né? As pessoas têm essa coisa do tipo, nossa, a minha liberdade, a minha privacidade. Não, o Estado não pode saber o quanto que eu tô usando ou quanto que eu tenho de dinheiro. Meu irmão, se tu tem um cartão de crédito, se tu tem um cartão de débito, se tu tem um celular, não tem como. Todo mundo sabe. Sabe? Tipo, tá igual corno. Todo mundo sabe. Quanto menos você tá sabendo dessa informação. Então não faz nem sentido achar que isso é uma medida pra controle, porque já tem. Daí as pessoas falam, nossa, mas aí o governo vai dizer que. Cara, não existe isso. Se procurarem, vão achar. E se procurarem, vão bloquear o seu dinheiro se quiserem. E. Né? Tá entendendo? Então, agora o ponto principal é. Lá atrás, quando o Nicolas Ferreira falou que iam taxar o seu Pix, que era pra tomar cuidado porque vai rolar uma fiscalização e o governo vai saber tudo o que tá acontecendo e piriri pão doce, toda essa cortina de fumaça fez o governo frouxo do jeito que é, fazer o quê? Voltar atrás da medida. E aí, perdeu pros dois lados, porque primeiro, perdeu, né? Isso aí é o governo, né? O governo Lula e a sua linda comunicação daquele período perderam e tomaram na tarraqueta porque voltaram atrás por causa de uma fake news. Então mostrou que, porra, só já agora o deputado XYZ fazer um videozinho sacana, a galera volta atrás numa medida que ia beneficiar e impedir que muito dinheiro em crime organizado aconteceria. Tá entendendo? A partir do momento que você tem aquele vídeo do Nicolas, o governo teve que voltar atrás.
Porque muitas pessoas começaram a achar que de fato iam ser taxadas, de fato iam perder ali o seu Pix. Portanto que naquele período, muitas pessoas começaram a ver em estabelecimento, você provavelmente talvez vai lembrar, as pessoas falando assim, não aceitamos mais Pix, só dinheiro vivo. E isso não faz nenhum sentido. Até porque, mais uma vez, todo o dinheiro basicamente que você pode ter, mesmo que você esteja, enfim, guardando debaixo do colchão, provavelmente o governo tem uma estimativa do quanto que você tem. Então é muita ilusão achar que, ai, nossa, né? E aí, a participação do Nicolas Ferreira se entra nesse momento, em que ele se esconde por trás desse vamos taxar o Pix para poder dar essa direção ali e falar, basicamente, contra essa medida, e o governo volta atrás. E agora, nesse momento, portanto que, pelo que eu entendi, essa parte aqui não quero que vocês levem a ferro e fogo, porque talvez possa ser um pouco diferente, mas pelo que eu li, né, eu estudando para poder fazer esse episódio, eles não identificaram todo esse esquema a partir das fintechs. Eles perceberam isso a partir da parte inicial, dos combustíveis em si. Que aí uma coisa foi ligando na outra, e aí com um pedido judicial aqui, outra colar, conseguiram ir abrindo conta, mostrando, nanã, e aí que chegaram. Porque se já existisse essa questão lá atrás, em janeiro, já tinha pegado esse povo há muito tempo. Então lá atrás, quando colocaram essa norma de que as financeiras precisariam reportar, mostrar quem é quem que estava fazendo o depósito, quais são as informações, talvez evitaria, por exemplo, que a galera colocasse aí muitas das coisas, tipo, provavelmente, né, já que tem vários imóveis e tudo mais que estão descobrindo agora, provavelmente deu tempo, desde janeiro então, pra galera se mexer e fazer outras coisas, tipo, jogar o dinheiro pra fora do país e ninguém vai ver, fazer isso em compras laranjas de imóvel, enfim, deu tempo para poder pulverizar e dissolver esse dinheiro na economia e ainda assim encontraram, lá vai caralhada, mais de 40 bilhões ali de reais nessa brincadeira. E aí qual era o processo, né, de lavagem de dinheiro? A partir do momento que você tinha aquele dinheiro da distribuição, que eu já falei aqui, né, o dinheiro do combustível, daí você pegava uma fintech que não tinha necessidade de repassar essas informações, e aí você jogava esse dinheiro. Como eu falei, em uma fintech, apenas em uma, tiveram mais de 10 mil depósitos em dinheiro vivo, tá? Ligados, obviamente, ao PCC. E aí, quando você tem a fintech lá, eles, para jogar aquele dinheiro de uma forma muito mais prática, eles criam aquilo que a gente chama de conta bolsão. O que é uma conta bolsão? Né? As fintechs, elas também precisam dos bancos tradicionais. Então, eles pegam, ao invés de abrir uma conta individual para cada cliente deles, né, nesse contexto, eles pegam o montante geral do dinheiro de todo mundo. Meu, seu, de outra pessoa, se veio do crime, se veio do bolo de pote, se veio do morango do amor, ou veio de pack do pezinho, não interessa. Eles pegam, jogam tudo numa conta só, e aí eles possuem basicamente isso, para baratear custo, né? Porque você centraliza tudo em uma conta só, você ganha velocidade, porque aí você compensa pagamento, transferência dentro da sua própria base, né, em relação àquilo, e nesse ponto também dificulta até mesmo a questão da fiscalização. Por isso que vem chamando a atenção exatamente essa ligação. Por quê? Porque basicamente nós temos dois processos desse dinheiro que chegou, né, da forma como ele chegou na Faria Lima. Primeiro, aplicações diretas, né, feitas pelos criminosos, ou seja, os próprios operadores usavam essas empresas de fachada, laranja, para aplicar nesses fundos como se fossem investidores legítimos. Então vamos supor, eu tô lá vendendo no meu posto, bonitinho, papapá, né, o dinheiro ilícito. Pego aquele lucro que eu tive, abro uma empresa laranja, né? O que seria uma empresa laranja? Uma empresa de fachada, que não existe, que não tem nada. Vou lá e compro. Coloco aquele dinheiro naquele fundo de investimento. A partir desse caminho que eu falei para vocês. Fintech, fundo de investimento. Dessa forma, quando você chega na empresa de fachada, você não tem como rastrear de fato porque você está comprando um fundo. E o que estava acontecendo muito era o quê? A intermediação, que era a segunda forma que o dinheiro parava na Faria Lima, que era a intermediação das próprias fintechs. Gestora, corretora, estava aceitando esses aportes vindo dessas fintechs sem ter nenhum tipo de critério.
Ou seja, chegava lá, a fintech tal tá querendo jogar aqui dentro 16 milhões em um fundo e isso não chama atenção pra nada. 16 milhões como se todo mundo tivesse 16 milhões assim de reais à torta e direito. E nesse caso, quando você tinha um dinheiro entrando e as próprias instituições, porque né, conforme o dinheiro está entrando, o percentual, eles estão lucrando também. Então, era taxa de administração garantida nesse momento. Né? Então, você tinha empresas que eram criadas só para investir esse dinheiro ilícito e também instituição financeira que, das duas, uma, ou eram negligentes, né? Passou isso, ou eram coniventes em aceitar que esses recursos estavam vindo e, obviamente, de uma maneira que apontava irregularidade. Então, no resultado, foram mais de 40 fundos de investimentos com mais de 30 bilhões em patrimônio que compraram usina, caminhão, imóvel de luxo, tem uma casa de 13 milhões, se eu não me engano, em Trancoso, várias fazendas, e até mesmo no caso, né, o terminal portuário que eu comentei. Então, assim, agora você faz uma retrospectiva, né? Falei que nos anos lá de 2020 começou, né? Que foi quando a Polícia Federal começou a identificar essas questões. Até 2024, você tem todo esse esquema que rolou durante 4 anos e foi vivendo. 2025, o governo, aí mais uma vez, eu não sei se foi propositalmente ou se foi apenas uma atualização, mas falou, olha, a gente precisa começar a fazer isso daí. Portanto que quem levantou essa pauta, na verdade, foi o próprio Nicolas Ferreira, né? E a direita falando, vão fiscalizar, vão cobrar o seu Pix e toda coisa do gênero. Nesse instante, quando você coloca né, em perspectiva, quando você coloca em destaque uma medida que era feita justamente para poder atualizar, né? Então a ideia é basicamente quando você está falando, por exemplo, de leis para poder regulamentar mídias, né? Então, quando existia só o rádio, você tinha regras para o rádio. Aí veio a televisão. Então, se veio a televisão depois da regra do rádio, não tinha como você ter as regras da televisão. Foi criada a regra da televisão. Aí a regra do rádio e da televisão foram criadas. Aí veio o quê? A internet. Aí da internet tiveram que... E aí vai. A mesma história aconteceu no banco. Então você tinha uma legislação para banco tradicional, aí depois você teve para bancos com operações XYZ, aí depois você teve para bancos que operavam com contas digitais, e aí agora você tem para instituições financeiras que não necessariamente configuram um banco, porque para ser banco tem que ter ali essas coisas essas fintechs não podem ser chamadas de banco, porque para serem bancos, eu esqueci agora, mas você tem que ter ali uma carteira de atributos, né? Como quantidade própria de capital, enfim, tem toda uma questão ali que eu esqueci agora, mas enfim, não vai fazer diferença nenhuma. E toda essa ofensiva gerada, né? Inclusive esse ponto da fintech, dessa BK Bank, né, no caso, que movimentou, enfim, bilhões, né, e tudo mais. Tudo isso mostra pra gente que em 2025, em janeiro de 2025, quando isso ia ser instaurado, essa atualização, a BK Bank teria que remeter à Receita Federal. E lá atrás, eu tenho certeza absoluta que muita gente entendeu que ao colocar as fintechs na mira da Receita Federal, a galera ia bater o olho nessas fintechs e ia falar: tem esquema envolvido. E isso fez com que, obviamente, o vídeo do Nicolas Ferreira tivesse milhões e milhões de visualizações, fez com que tivesse todo alvoroço, e aí o governo voltou atrás. Quando ele volta atrás, ele meio que dá uma carta branca para a direita para falar assim: faz vídeo aí, do jeito que vocês quiserem, que a gente vai abrir depois o buraco para vocês. O que para mim foi um grande erro, porque afinal de contas, quando você tá falando de uma medida que vem para poder combater o crime organizado, naturalmente não era para ter esse pulso fraco, né, para fazer essas coisas. E aí, quando você coloca o Nicolas Ferreira fazendo todo esse auê, e aí voltam atrás, o PCC ele ganha mais tempo para operar o banco dele, que é invisível, sem essa fiscalização inteira.
E aí, óbvio, existe mais detalhes sobre toda a operação, enfim, eu trouxe aqui um resumo para você entender, basicamente, onde que mora a situação como um todo. E desde 2020, você tem ali, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que eu observei, né, tipo, algumas matérias estão falando sobre isso, que você tem vários bancos, vários postos de gasolina que até pouco tempo atrás estava vendendo esse combustível. Combustível esse que vai ser problemático para meio ambiente e para, obviamente, o carro da população como um todo. Então, além de fazerem todo esse esquema e jogarem para o crime organizado, para a economia formal todo esse dinheiro, e quando você coloca em fundo, você ainda tem, né, a rentabilidade dos fundos, você acaba que a população perde por duas vias, né? Porque ela fica sendo lesada pela via do consumidor e também pela via do contribuinte, né? Você paga seus impostos, você paga as suas coisas em dia, e aí no final das contas o crime organizado está movimentando bilhões e rendendo muito e sonegando impostos em relação a isso. Então, quando a gente está falando de regulação, muitas pessoas vão utilizar isso para poder impedir que a regulamentação aconteça como uma ideia de, olha, nós vamos tirar a sua liberdade. A galera vai saber o que você faz. E assim, eu cresci, meus pais me ensinaram que quem não deve não teme. Então, eu não tenho problema nenhum se quiserem entrar aqui em casa, ver minhas contas, ver não sei o que, ver meus impostos de pessoa física, de pessoa... Não tem problema algum. Porque eu não faço nenhum problema, não faço nada de errado com isso. Agora, se aquela pessoa que está se preocupando com essa questão, o que ela tem para esconder? Porque assim, você pode não concordar com impostos. Você pode não concordar com a tarifa que você paga para A ou B ou C. Mas se existe uma lei e a lei é cumprida, precisa ser cumprida, ela precisa valer para todo mundo. Então aqui tem dois pontos. Eu concordo com as leis. Concordo com todas? Não. Então, se eu não concordo, é outro assunto, é uma outra conversa. Agora, se ela existe e eu concordo que eu preciso executar as leis, preciso respeitar as regras, daí, meu irmão, aí essa conversa que a gente tá falando. O pau que dá em Paulo tem que dar em Pedro também. Então, se eu pago, o filho da puta também tem que pagar. E pra mim a base é essa. Então, nesse momento, você vê que a fake news espalhada, né, seja ela de uma forma intencional ou não, se foi alguém que chegou... A gente não sabe o caminho que foi feito. Mas lá atrás, você abriu, por exemplo, para importação, né, no governo Bolsonaro, que vendeu algumas usinas, né, para cima e para baixo, e também abriu a porta para poder fazer a importação de combustíveis que dava margem para isso. Então, quando você começa a observar várias coisas ali, talvez surjam alguns questionamentos na nossa própria cabeça. Do tipo, será que alguém que sabia que tudo isso podia explodir não ajudou a movimentar essas notícias? E eu não tô fazendo nenhum tipo de comparação falando, olha, foi pro Nicolas, foi pra não sei o que, foi pro Bolsonaro. Não. Mas será que realmente essa contribuição foi só coincidência? Essa fake news envolvendo o Pix em um momento em que não iam fiscalizar o Pix, até porque não tem, se você for observar de fato, não tem nada, né? Porque das fintechs que estão ali, boa parte ninguém nem tchum para essas fintechs, não usam. E então não ia fazer nem tanta diferença assim pro público como um todo. Porque o seu Pix, por exemplo, do Banco Santander, do Banco Bradesco, do Banco do Brasil, que você já faz naturalmente, todos eles já seguem todos os mecanismos de repasse de informação. O que entraria agora seria bancos, instituições financeiras e fintechs, que deveriam se remeter ali. Então, quando você vê esse contexto, você se pergunta assim, ou pelo menos era para se perguntar, será que tem alguma conexão? Será que esses grandes fundos que receberam muito dinheiro... Porque se tu observar muito bem, vale a pena talvez fazer vista grossa, porque, como eu te contei agora há pouco, você tem aquela conta bolsão, que você junta ali o dinheiro. É como se você pegasse grandes malotes de dinheiro, jogasse dentro de um bolsão, por isso o nome, e jogasse para o banco tradicional.
Então, quando você junta ali todo aquele dinheiro, não tem como você saber qual que veio da Márcia que ficou fazendo cabeleireiro ou do cara que ficou adulterando o combustível. E aí, quando você vê esse dinheiro e você sabe que essas informações podem ser difíceis de ser rastreadas, e aí você vê esse montante entrando, caraca, velho, mais de 10 mil depósitos em dinheiro vivo, mais de 40 bilhões de dinheiro sendo movimentado apenas em uma instituição financeira. Será que realmente isso não chamou atenção? E a instituição financeira não fez uma vista grossa? Porque isso, naturalmente, vai gerar taxa de administração para eles, que eles vão receber. Em cima de 40 bilhões, provavelmente essa taxa não ficou em 30 centavos. E aí tem muita coisa que eu espero que seja resolvido, espero que seja respondido, né? Porque, mais uma vez, eu acho que isso é só a ponta do iceberg, né? Porque lá em janeiro, talvez se isso fosse feito, né, como a medida mostrava, né, que foi aprovado, talvez a gente teria um montante maior do que 40 bilhões e de mais pessoas envolvidas que a gente poderia, talvez, ficar sabendo. Só que graças a todo esse pânico moral que foi feito, a gente só tá sabendo agora, no finalzinho de agosto. Olha só que pena, né? Então, muitas pessoas estão falando, mas o que o Nicolas tem a ver, né? Ele tem culpa por causa dele? Não. Mas é aquela velha história, né? Vou fazer aqui um exemplo rápido para você tentar entender como que funciona, né? Como que rolou isso. Se eu roubo o seu carro e escondo ele na minha fazenda, e aí você tá procurando o seu carro, e aí eu te encontro no meio do caminho e falo, não vem pra cá não, não vem pra cá não, porque aqui, ó, eles estão roubando e arrancando a perna das pessoas. E eu sei, porque foi eu que roubei o carro, tá lá. Mas eu venho aqui e falo, ou peço pra alguém falar e falo, olha, vai deixar, fala aí, ó, que a galera tá vindo ali, tá vindo uma galera ali fazendo arrastão naquela direção. E aí eu dificulto você de encontrar o seu carro ali. Será que não tem conexão? Eu posso não ter roubado o carro, talvez, como eu falei, ou ter roubado e ter falado com alguém pra poder fazer esse papel de ser esse informante que fala, não vem por ali não que tá vindo um arrastão, que a galera vai arrancar tuas pernas. Então tem conexão. Agora, se eu sei ou não, se aquela pessoa que eu contratei sabe ou não do que tá acontecendo, aí são outros 500. Mas a gente precisa sempre enxergar que essa confusão, esse embaralhamento que acontece, ele nunca é feito de uma forma simples, pura e inocente. Quando eu estava fazendo a entrevista com o Haddad, eu conversei com as pessoas da própria, né, do Ministério da Fazenda, da Comunicação, e eu disse para eles que eles possuem uma questão muito ruim na comunicação, que é dar tempo suficiente para o burro entender o que ele quisesse. O que significa isso? No caso de janeiro, do Pix, que foi uma desgraça isso, né? Foi um dos pontos mais escrotos do governo para mim, na minha opinião, nessa gestão. Quando eles recuam, né? Quando tem todo aquele alvoroço, aconteceu porque antes da Fazenda comentar sobre, explicar sobre o que eles fizeram, eles simplesmente deixaram o pau moer. E aí isso deu margem para as pessoas lerem, né, o material do jeito que quisessem, entendessem do jeito que quisessem, visto a coletiva de imprensa e ter entendido do jeito que quisesse, plantar um monte de mentira pra cima e pra baixo, fazer vídeo fazendo dessa maneira, e inclusive ainda deu pano pra manga pra usar um outro argumento que pra mim é um dos mais perigosos ainda, que é o argumento de falar que o governo tá testando informações, como se a gente fosse uma grande incubadora, sabe? E aí joga ali dentro umas informações e vê, não, se o povo ficar puto, a gente fala que é mentira. Se o povo não falar nada, a gente joga isso aí pra frente. Então assim, tá entendendo? Então durante aquele período, que era pra ser diferente, né? Eu acredito que também tem uma participação incontestável do governo nessa brincadeira. Porque se tivesse pulso firme, lá atrás a gente tinha pego exatamente essa galera que movimentou bilhões nessa BK Bank, né? Mas não, eles preferiram ceder a quem? A um moleque mimado, escroto e fútil, burro e ignorante, que foi
um dos deputados mais votados, que é o Nicolas Ferreira. Então agora a responsabilidade é dessa galera que eu comentei aqui. Inclusive de quem também vendeu as usinas, né? Porque as usinas não simplesmente brotaram. Então a gente precisa enxergar que tudo isso, o crime organizado, como a gente enxergava até então, achando que era só envolvendo, nossa, tá envolvendo ali um roubinho de celular que vendeu um não sei o quê, um desmanche de carro. O crime organizado está em diversos locais no Brasil. E tem muita gente grande que não vai comentar nada, que não vai falar nada ou que vai fazer vista grossa, justamente porque tem um rabo preso. E eu espero de verdade que essa operação continue procurando e mostrando mais coisas e que não encontrem essas pessoas poderosas a ponto de serem ameaçadas e de serem paradas por conta dessas questões. Porque afinal de contas, quando a gente está conversando sobre esse ponto em específico, que é descobrir esquemas que são bilionários, a gente está lidando com gente que naturalmente é perigosa e possui determinada influência. Então, imagina só quantas pessoas talvez não possam estar agora em risco por causa disso. Então, dentro desse contexto como um todo, a guerra ao crime, ela não deve ser olhado para cima, só para os morros, para as favelas, mas sim para dentro do sistema financeiro, dentro do sistema econômico formal também, porque há essa atuação. Então não tem como. O caixa do crime não ficava no Morro do Rio de Janeiro ou na favela de São Paulo, mas sim dentro da Faria Lima. Olha só que grande coisa. 40 fundos de investimento que foram ir para casa dos bilhões. Então, o PCC hoje, ele está infiltrado em fundo de investimento, fintech, usina, até terminal portuário. E ele não consegue isso sozinho. Eles não conseguiram isso apenas, enfim, chegando lá apontando uma arma. Não. Compraram muita gente. Por isso que no caso, acho que a pergunta principal é: quantos gestores, políticos, instituições sabiam de tudo isso e preferiram fingir que não viam? E é nesse momento que a gente precisa entender que essa brincadeira aqui não é nem partidária. Não é sobre Lula, Bolsonaro, sobre PT, sobre Nicolas, sobre caralho de asa. É entender que dentro das nossas instituições nós temos pessoas que estão se vendendo a nossa economia e vendendo inclusive o nosso dinheiro para se dar bem. Então todo esse esquema envolvendo PCC, as fintechs e Nicolas Ferreira fazem parte de um desenho muito bem feito, muito bem organizado, para dar mais vazão, inclusive, e mais liberdade para o crime atuar. Então, muito cuidado, porque as pessoas vão começar a utilizar isso de uma forma política, e eu acho isso errado, mas não tem como desassociar aos políticos, tá? Mais uma vez, existe essa diferença. Política é uma coisa, políticos são outras. Então muita gente vai falar, mas o quê? O crime tá ligado ao PT, tá ligado ao Lula, tá ligado ao Bolsonaro, tá ligado a não sei o que lá. Pera lá. Primeiro a gente tem que entender quais foram as ferramentas utilizadas para acontecer o que aconteceu. Quem foi que fez fake news? Quem foi que fez isso? Quem é que estava à frente? Quem é que investiu? Qual empresa investiu? Para quem investiu? Quem fez os depósitos? E aí você vai encontrando. A corrupção no Brasil é uma coisa extremamente... Enfim, é a maçã podre dentro do cesto, mas a gente precisa enxergar de fato quem tá atrás. E quem tá, geralmente, por trás é quem tem muito dinheiro. Então, todo esse processo que foi feito envolvendo o PCC, envolvendo outras questões que envolvem a milícia, no Rio a gente tem escola de samba ligado ao jogo do bicho, envolve muito dinheiro. E, sinceramente, se a gente tivesse que falar sobre política nesse contexto, tem muita gente que vai utilizar a política, vai usar fake news, vai usar de medo, vai usar da própria fé das pessoas para fazer com que
a lógica do dinheiro, do consumo, para que esse dinheiro continue na mão de poucos, vai fazer do que precisar, inclusive mentir, para que isso continue acontecendo. Eu vou tentar nos próximos episódios ou alguma coisa mais pra frente, se tivermos novidades, contar pra vocês, mas hoje o resumo é esse, com as informações que nós temos, mas eu espero de verdade que isso continue, que essa operação, que enfim, já tem mais de 350 mandados de busca e apreensão, consiga encontrar mais coisas e principalmente chegar aos envolvidos. Só que uma coisa triste e extremamente decepcionante que eu tenho pra te falar agora é que talvez isso não vá dar em nada pros mandantes. Pois é. Talvez possa dar ali para um fiscal que foi subornado. Talvez possa dar para uma pessoa ali que estava ligado, por exemplo, sei lá, dentro da Faria Lima, que recebia os depósitos ou percebia, né, que aquilo dali podia chamar atenção e fez vista grossa. Pode ser que um ou outro ali caia. Mas os peixes grandes mesmo vão continuar tudo no fundo do mar. A gente não vai saber, a gente não vai conseguir nem encontrar e muitas das vezes saber nem de que espécie é. É uma pena. Mas é isso. Quem tem dinheiro acaba mandando aqui nessa grande fazenda com Wi-Fi. Tá bom? Beijo no coração. Compartilha esse episódio com mais pessoas. Presleycast é um projeto que eu tenho muita vontade de ver crescer, porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que me estimula a pensar em temáticas, a estudar para trazer para cá informação. É um conteúdo mais extenso. É cansativo? É cansativo, mas eu faço com carinho justamente esperando que vocês gostem. Então, por gentileza, compartilha, já deixa o seu like, comenta alguma coisinha aqui também, porque isso também ajuda a pessoa aqui do lado a manter a energia de continuar fazendo. Beijo no coração e até a próxima.